E aí, pessoal? Já pensou pegar aquele seu caso clínico, o mais complicado, aquele que tira o sono, e levar para ser discutido por um dos maiores nomes da ortodontia do país? Pois é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Vamos mergulhar numa análise de caso sensacional da plataforma OpenSci, onde um desafio complexo foi dissecado pelo mestre Rodrigo Cansado. Essa é a grande sacada da OpenSci, sabe? Todo mês, um aluno tem essa oportunidade de ouro. E dessa vez, a aluna Marcela Cota trouxe o caso dela para ser analisado pelo professor Cansado. Então se prepara que a gente vai acompanhar o raciocínio dele passo a passo. Bom, o nosso roteiro de hoje vai seguir direitinho a discussão do caso. A gente começa entendendo o tamanho do desafio clínico, depois a gente passa para o plano de tratamento proposto pelo professor Cansado, dá um foco especial na ferramenta que ele escolheu, o aparelho Twin Force, e no final a gente resume as principais lições que dá para tirar de tudo isso. Então vamos lá. O caso é do paciente DTN, um garoto de 13 anos. A queixa principal, tanto dele quanto da mãe, era bem direta: dentes tortos. Só que, como a gente bem sabe, por trás de um dentes tortos pode ter um mundo de complexidade, né? E aqui tinha. Olha só o resumo do diagnóstico. Na parte esquelética, uma classe 2 por retrusão de mandíbula, o que já explica o perfil facial mais convexo dele. Agora, na parte dentária, o desafio fica ainda maior. Uma maloclusão de classe 2, divisão 2 e, para complicar, assimétrica. Tudo isso com um apinhamento severo e uma sobremordida bem profunda. Um quebra-cabeça e tanto. E aqui estão os pontos que realmente acendem o sinal de alerta, sabe? A assimetria da classe 2, que é pior do lado direito, já complica toda a mecânica. A gente tem um canino superior totalmente fora do lugar, outro inferior em mordida cruzada, aquela sobremordida que precisa de atenção especial e, claro, a marca registrada da classe 2, divisão 2, essa retroinclinação bem severa dos incisivos superiores. Ok, com um diagnóstico desses na mão, qual caminho seguir? O professor Cansado, então, colocou na mesa duas abordagens principais para corrigir essa classe 2. E a escolha entre uma e outra é um balanço bem interessante de fatores. A primeira opção, que foi a preferida do professor, dividiu o tratamento em 3 fases bem claras. Primeiro, o básico bem feito: alinhamento e nivelamento com o aparelho fixo para deixar os arcos prontos. Segundo, o pulo do gato: a correção ativa da classe 2 com o aparelho funcional fixo, o Twin Force. E para fechar, a fase de finalização e estabilização com elásticos de classe 2. E essa frase do professor resume perfeitamente o porquê dessa escolha. A grande vantagem dessa abordagem é a previsibilidade. Ao usar um aparelho funcional fixo, o controle do resultado está na mão do ortodontista. Não fica dependendo se o paciente vai colaborar ou não, o que, em casos complexos como esse, é fundamental. Bom, e isso nos leva direto para a ferramenta principal desse plano, o aparelho Twin Force. Como o próprio professor comentou na aula, talvez não seja um aparelho que todo mundo usa no dia a dia, mas as vantagens mecânicas dele são bem interessantes. Vamos entender melhor como ele funciona. De forma bem simples, o Twin Force é um sistema de tubos que deslizam um dentro do outro com molas de níquel-titânio por dentro. Ele é instalado fixo nos arcos e força um avanço da mandíbula. Mas o efeito principal dele não é esquelético, e sim dentoalveolar, ou seja, ele move os dentes de uma forma a compensar e corrigir a oclusão. As vantagens que foram destacadas na discussão são bem claras, né? A principal, sem dúvida, é a previsibilidade, já que a gente não depende da colaboração. Mas, além disso, ele é mais fácil de instalar, quebra pouco, funciona muito bem para corrigir assimetrias e ainda permite que o paciente faça movimentos de lateralidade, o que dá um conforto a mais. Então, no final das contas, a decisão clínica se resume a isso aqui. De um lado, Twin Force, previsibilidade lá no alto, mas com um custo maior. Do outro, os elásticos de classe 2, super em conta, mas com o sucesso do tratamento totalmente nas mãos do paciente. É aquele balanço clássico entre investimento e controle do caso. E o fator custo não é bobagem não. Durante a discussão, foi falado que o aparelho Twin Force gira em torno de R$ 900. Essa é, sem dúvida, a principal desvantagem. E é um ponto que precisa ser discutido abertamente com o paciente e os responsáveis na hora de bater o martelo sobre o plano de tratamento. Ufa! Depois de toda essa análise detalhada, o que a gente pode tirar de mais importante para levar para o nosso dia a dia no consultório? Vamos resumir as principais lições desse caso. Anota aí os pontos-chave. Primeiro, muito cuidado com o torque dos incisivos inferiores. É preciso um controle rigoroso para não vestibularizar demais. Segundo, a dica de ouro para casos assimétricos. A medição do Twin Force tem que ser feita pelo lado mais severo da classe 2, para ele já trabalhar com uma força diferencial. Terceiro, tirou o aparelho funcional?
Entra com o elástico de classe 2 como contenção ativa, senão a recidiva vem. E por último, a grande lição. O melhor tratamento sempre vai nascer do equilíbrio entre o custo, a previsibilidade que a gente busca e, claro, o perfil de cada paciente. No fim, essa análise mostra que não existe uma única bala de prata, mas sim diferentes ferramentas e filosofias para a gente alcançar o melhor resultado. E a pergunta que fica para a gente refletir é: qual nova abordagem, ou talvez qual pequeno ajuste no método atual, tem o potencial de transformar aqueles casos mais desafiadores que aparecem na nossa cadeira?